E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra muito importante para a sua vida, sobre uma revolta legítima que você precisa ter na sua vida. Hoje nós olhamos para a sociedade, nós vemos uma sociedade revoltada com a política, revoltada com o salário, revoltada com a igreja, revoltada com o pastor, revoltada com a mulher, revoltada com os filhos. Então é uma grande revolta. E eu quero dizer para você, inevitavelmente você vai se revoltar com muitas coisas. E o diabo muitas vezes vai levar você a se revoltar com muitas coisas, simplesmente para distrair a sua vida. A coisa mais difícil como pastor é ajudar quem não reconhece que precisa ajuda. É você conversar com alguém que não reconhece que está errado. Eu sempre, uma história que marca muito a minha vida, eu gosto muito de falar sobre ela, é a história do filho pródigo. Eu fico imaginando, aquele pai do filho pródigo tinha muitos funcionários. E lá tinha muito amor, muita comida, tinha de tudo naquela casa. E aquele menino, ele decide pedir a parte da herança dele e ir embora de casa. Eu fico imaginando o pai tentando conversar com aquele menino, que essa não seria a melhor escolha. Mas aquele menino com certeza não queria ouvir. Jesus diz, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Então quer dizer que tem crente que tem ouvidos, mas não ouve. Diga para o seu irmão, você tem ouvidos, mas você ouve ou você finge de surdo? As pessoas que eu tenho mais liberdade, que entram na minha sala, eu gosto muito de brincar, eu falo assim, não faz força para não entender. Você conhece pessoas que fazem força para não entender? Parece que a pessoa ela potencializa assim a surdez. Eu não estou entendendo, mas está muito claro. Mesmo estando tão claro, ele faz força para não entender. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus escolheu você, Deus ele chamou você, mas você precisa entender que Deus não chamou você por um acaso, Ele te deu um propósito de vida, e dentro desse propósito de vida, você não pode cometer um erro, você se distrair com aquilo que você não pode. Jesus diz, você não vai conseguir servir a dois senhores, ou você vai agradar um e aborrecer o outro, mas não tem como você ter duas paixões, não tem como você ser flamenguista e torcer para o Fluminense também, não tem como você ser um corintiano e um palmeirense também, não tem como você amar duas coisas ao mesmo tempo. Jesus diz, você vai aborrecer a um, não tem jeito. E as pessoas se convertem, elas querem amar o dinheiro e amar Deus, você não vai conseguir, não vai conseguir. Creia naquilo que você lê, que a bondade e a misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida. Mas a coisa inverteu, você se distraiu com a bondade. Você está amando mais a bondade do que aquele que é bondoso, que criou a bondade. E Paulo lá em 1 Coríntios, ele diz que quando ele era menino, ele falava como menino, ele pensava como menino, mas houve um dia que ele teve uma experiência, ele caiu em si, ele percebeu que não cabia mais o comportamento, a roupa de uma criança. Quando os casais padecem, porque se casaram, mas esqueceram que estão casados, eles levam um comportamento solteiro, e quando você não cai em si, você é cego, você está distraído, e quando você está distraído, você vai quebrando princípios após princípios. Aqui em Atos capítulo 17, nós vemos uma história tão poderosa. O apóstolo Paulo, ele chega em uma cidade chamada Atenas. Era uma cidade muito desenvolvida, e nessa cidade tão desenvolvida, havia muita idolatria. Aí o apóstolo Paulo, enquanto está aguardando os discípulos chegarem, para que eles pudessem fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, discipular pessoas, plantar uma igreja, o apóstolo Paulo decidiu dar umas voltas na cidade. Eu mesmo aos domingos, eu sempre estava sentando aqui na frente, adorando a Deus, e eu ficava muito incomodado, falei, eu vou ficar lá na porta ali. E faz alguns domingos que eu estou ali, e eu estou tão revoltado no meu espírito.
E sabe que não é pecado você ficar revoltado dentro do seu espírito. E sabe que o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E você tem comunhão com Deus no seu espírito. Se você for ler a palavra, você vai me entender melhor. E toda revolta que é produzida no seu espírito, você pode ter certeza que você experimenta milagres de Deus. Aí eu vejo irmãos que chegam atrasados, eles não entenderam que se você não tiver experiência com Deus no louvor, essa palavra não vai transformar a sua vida, vai ser uma palestra gospel para você. Mas quando você não entende isso, sua vida não vai ser afetada. Você precisa entender como Deus se move, como Deus trabalha na sua vida. E aqui em Atos capítulo 17, se puder projetar, por favor. A partir do versículo 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, aqui o apóstolo Paulo estava aguardando os discípulos chegarem. Mas enquanto ele estava esperando, ele começou a andar por aquela cidade. E algo aconteceu dentro dele. Você já viu alguém nervoso na carne? Eu aconselho pessoas, muitas pessoas. Um fala assim, pastor, eu vou colocar meu patrão na justiça, eu vou falar as verdades. Eu falei, você está certo, mas seu espírito está errado. Moisés, irmãos, Deus falou assim, Moisés, você vai falar a rocha. Mas teve um dia que Moisés ficou tão na carne, tão nervoso, que ele feriu a rocha. E porque ele fez o certo da maneira errada, ele não entrou na terra prometida. Então você precisa entender que grande parte das suas indignações, você está certo, mas o seu não foi pelo espírito, foi pela sua carne mesmo. Vou falar as verdades para ele, eu vou meter a mão na cara dele, eu vou fazer um barraco, um absurdo, estou na empresa antes, o outro que é promovido, eu tenho que ser o próximo líder, aquela coisa toda, e você se envolve com aquela indignação na sua carne, e muitas coisas ruins acontecem. Alguém já falou uma coisa certa, da forma errada e no momento errado, que a coisa assim, a vaca foi para o brejo mesmo? Alguém já teve essa experiência? Somente eu. Aleluia. Diga para o seu irmão, estamos aprendendo. E aqui, ele ficou muito indignado. Em outras traduções diz que ele ficou muito revoltado, ao ver os ídolos por toda a cidade. Então, ele começou a andar por aquela cidade e começou a perceber que ali tinha uma idolatria terrível. Então ele ficou revoltado, ele ficou indignado, ele não ficou conformado, falou, não, pera um pouquinho, tem algo errado aqui, não é assim, não funciona assim. Eu vou dizer, a sua indignação produz um comportamento, mas quando você está indignado, você fica cego. Como que alguém queima um ônibus para fazer uma passeata, saber que no outro dia pessoas vão pegar ônibus? Você vê que é uma indignação que a pessoa fica cega. Tem gente que fica indignada e mata pessoas porque está indignado. É uma coisa carnal. E eu vou dizer uma coisa, não é pecado você ficar indignado, e você precisa ficar. Fico vendo, pastor, o que foi? Estou com uns problemas e tudo, mas está tudo nas mãos de Deus. Eu falei, mas você está assim, tão tranquilo? Golias dizia assim, tem homem aí? E os homens assim, não, tranquilo, ele é maior que a gente, né? Não sei, né? E aí chega um jovenzinho, quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo? Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. A revolta no espírito de Davi, vendo um gigante afrontar a Deus, levou ele a ter um comportamento. Mas foi um comportamento correto, um comportamento espiritual, um comportamento com a fala correta. Você precisa ter revoltas na sua vida, mas as suas revoltas vão ser revoltas espirituais. Por isso, despertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. O apóstolo Paulo começou a sair pregando na praça, na sinagoga, porque a revolta dele produzia um comportamento. Se a sua revolta não produz um comportamento, tem um problema. Mas a maior parte das pessoas, elas têm um comportamento errado, porque a revolta é carnal.
Eu lembro quando eu era recém-casado, tinha um vizinho, morava no Parque Tietê, eu tinha direito a uma vaga de carro, minha garagem, e o vizinho colocava o caminhão sempre na porta. Eu não tinha carro, não tinha problema. Mas um dia eu cheguei com o meu carro do meu pai lá, 1h30 da manhã, estava o caminhão lá. Eu apertei a campainha, eu tenho direito. Ele falou assim: sai da porta da minha casa, eu mando nessa rua. Você quer que eu vá até resolver o problema? Ou você vai sair? Como que você acha que eu fiquei? Revoltado. Falei, vou chamar a polícia, eu vou chamar o CT. Mas antes disso eu comecei a perceber que a revolta assim foi muito carnal. E eu fui orar, e Deus me disse: se você chamar a polícia, se você chamar o CT, você vai ferir a rocha. Você está certo, mas o seu espírito está errado, está na carne. E eu fui orar, e sabe o que Deus me disse? Você vai comprar uma caixa de bombom para o seu vizinho, e você vai lá pedir perdão para ele. Eu falei, aí não. Aí, no dia que eu iria fazer isso, comprei o bombom, o cachorro dele defecou na porta, exatamente de pedestre, e eu pisei. Eu comi todos os chocolates. E Deus me disse, você está errado. Sabe o que Deus me disse? Eu só estou usando a vida dele para mostrar quanta raiva, ira você tem dentro de você. E eu criei você para entrar em Canaã, mas com esse espírito você não vai longe. Você não é como as outras pessoas. Você é um rei e um sacerdote. Fui lá, apertei a campainha, chamei ele, já saiu bufando. Eu falei, eu preciso falar algo para o senhor, eu quero te pedir perdão por ter te incomodado 1h30 da manhã, de uma maneira desrespeitosa. Eu quero dizer que o que o senhor falou para mim me ajudou muito, me fez pensar muito. E quanta raiva e ódio, eu tinha vontade de matar o senhor. Mas eu sou crente e eu fui orar. E Deus me disse que Ele ama muito a sua vida. E esse chocolate é para expressar o amor de Deus para com você. Porque o que você merecia era a polícia. E eu comecei a falar para ele, como eu merecia o inferno, mas um dia Deus me amou de tal maneira, mesmo eu não merecendo, Ele me amou de tal maneira. Eu quero dizer que eu, como crente, eu quero te dar esse chocolate e dizer que o Senhor ama a sua vida. Eu vou dizer para você, aquilo, não sei o que aquilo afetou na vida dele, mas a minha vida mudou completamente. E eu vou dizer, o diabo vai atiçar a sua carne, para muitas vezes você ficar revoltado, mas é uma revolta que não vai levar você simplesmente para nenhum lugar. E quando a revolta, ela é legítima, ela vai produzir frutos poderosos. Sabe o que aconteceu em Atenas, depois de toda essa turbulência aqui do apóstolo Paulo? Ali se tornou uma grande igreja, uma igreja poderosa, porque um homem decidiu se indignar por aquilo que é eterno. Diga para o seu irmão, você é alguém indignado? Versículo 21. Pois todos os Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não se cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Era um povo fofoqueiro. É um povo mundano. É um povo que queria saber qual que é a moda, o que está acontecendo, qual que é a vibe agora, mais curtida, mais seguidores na internet, meu Deus do céu. Era um povo que vivia assim. E o apóstolo Paulo se revoltou. O que essa geração precisa de poder de Deus, o que essa geração precisa de manifestação do poder de Deus. É isso que essa geração precisa. Então, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Olha o que diz a palavra em 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Aqui deixa muito claro para que o Filho de Deus se manifestou. Olha para que o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Mas pastor, como que as obras do diabo, elas vão ser desfeitas?
Diga assim, com revolta espiritual. E aí o diabo, muitas vezes, ele coloca você num cenário que você se acostumou com esse cenário. Você gostou daquela coceirinha gostosa. Eu leio muito. Esses dias eu lendo um artigo de um pastor, uma pesquisa, dizendo que a mentalidade do ser humano, do brasileiro, vem se acostumando com algumas coisas que eles não conseguem vencer. E uma delas é o dinheiro. E o pastor disse que o ser humano se acostuma com doença. O ser humano se acostuma com muitas coisas que não deveria se acostumar. E aí o ser humano também se acostuma com pobreza, com falta de dinheiro. Ao ponto de durante 10 anos receber o mesmo salário e isso não incomodar a vida dele. O que é isso, pastor? Isso você não se revolta mais porque você se associou com o seu problema. Eu lembro quando era líder de célula, na região de Pirituba, até a Jéssica estava cantando, era membro da minha célula, e ela se lembra. Na hora da comunhão era bolachinha de água e sal, a gelatina em pó com água, aqueles jovens que não tinham dinheiro, não tinham rumo na vida, não queria fazer uma faculdade, não queria nada. Eu cheguei lá e para mim, eu comecei a pegar, não tem dinheiro, é assim mesmo. Mas Deus me disse, eu coloquei você lá, você vai aceitar isso? Eu não tenho o poder humano de mudar, mas eu carrego o poder de Deus. E eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a chamar a existência. Quando eu vi aquela bolachinha de água e sal, e o pessoal feliz com a comunhão, isso me revoltava. Porque as pessoas se acostumaram com a vida daquele jeito. Você que é pai, você tem sonhos para o seu filho. Você quer que seus filhos cresçam, avancem, se realizem, não é verdade? E Deus para com você. Naquela célula, eu comecei a orar. E nós conseguimos patrocinadores. Todo aniversariante daquela célula recebia uma roupa de marca. As comunhões eram coxinhas. Não podia entrar refrigerante Simba nem Dolly. E aí eu vou te falar mais. Aí quando eu era obreiro de jovens aqui na Lapa, os jovenzinhos, sem rumo na vida, sem condições de fazer uma faculdade, aquela mentalidade acostumada com não ser ninguém na vida, e eu fui atrás de alguns patrocinadores, e chamei todos os líderes de célula e disse, segunda-feira às 20 horas, nós vamos entrar numa casa de pessoas doentes, paraplégicos, aidéticos, e comecei a falar, vamos jejuar 3 dias, se vocês orarem pelo doente, ele não for curado, vai ser removido da liderança. Assustou, né? E eles começaram a pedir para a mãe jejuar, para todo mundo jejuar, fazer campanha de jejum. E eu marquei aqui em frente ao Central Park, às 8 horas da noite. E aí todos chegaram lá, em medo, eu saquei um chumacinho com muito dinheiro, que eu consegui com os patrocinadores, e disse, hoje, nós vamos curar uma grande doença, que é o espírito de pobreza, que vocês acham que vocês não têm condições de ser alguém, de fazer uma faculdade e comer num bom lugar. Eu reservei o Central Park, todo mundo comendo rodízio. A partir daquele dia, os jovens começaram a fazer faculdade, começaram a pensar de outra forma. Hoje tem uns em outros países, conheço irmãos daquela época que são advogados, trabalho multinacional, são pastores, são pessoas importantes na sociedade. Mas por quê? Eu era o líder. Eu vou me agarrar, é assim mesmo, né? Não tem visitante, é assim mesmo. Não tem dinheiro, é assim mesmo. É assim mesmo, né? É a gordura mesmo, vou engordar, não tem o que fazer. É difícil fazer exercício. Aí você vai se associando com aquilo ao ponto de você se vender. Você se vende para aquilo que você não consegue vencer. O apóstolo Paulo podia falar, é difícil aqui plantar uma igreja. Pastor, tem bairros mais difíceis, tem diabos maiores. Pode até ser que tem diabos maiores, mas um diabo maior tem um poder maior também. Diga para o seu irmão, você está revoltado com alguma área da sua vida ou está tudo tranquilo? Está tranquilo, pastor? Está tranquilo. Ah, pastor, é uma tranquilidade. Há muitos anos atrás, o irmão falou, pastor, ora por mim. Eu quero prosperar na vida, ora por mim. E um dia eu fui jantar na casa dele. E quando eu sentei no sofá, eu sentei na madeira.
Falei, irmão, quanto tempo faz? Faz uns 1000 anos tem esse sofá. Eu falei, você está orando para prosperar e não te incomoda? Pastor, aprendi a viver com ele. Não tem indignação, mas quer ficar nervoso com coisas que não são legítimas. Não adianta você ficar revoltado com aquilo que não é legítimo. O seu filho vai te decepcionar na vida. Não adianta ficar revoltado, faz parte da vida. Seu patrão vai te abandonar, vai te rejeitar, vai falar as verdades para você, vai ter atritos no seu casamento. Você tem que ficar revoltada com o diabo, e você tem que chamar a existência, e você tem que orar, porque Deus já liberou uma palavra. Irmãos, eu sou um pastor muito revoltado, vocês devem ter percebido, né? O pastor Wilson fala assim, Ricardo, me ajuda, onde você vai, não cabe o prédio, cresce o prédio, vai, não tem jeito, pastor, porque Deus me disse, aonde eu for vai ficar pequeno. Presta atenção, aonde eu for vai ficar pequeno. Eu vou dizer uma coisa, aonde você for vai ficar pequeno, vai multiplicar, vai triplicar, vai crescer. Os líderes religiosos disseram, quem são esses homens que chegaram em Atenas, que estão transtornando essa cidade aqui? Eu vou dizer para você, você foi chamado por Deus para ser um transtornador. Por quê? Porque você carrega princípios que são eternos. Diga aleluia. Sabe, que é minha introdução. Sabe o que leva alguém, irmãos, a se distrair? Sabe o que leva alguém Romanos capítulo 12, não precisa projetar. Se você for estudar esse versículo, aquela palavra conformeis, o original dela, se você pegar uma Bíblia de estudo bem grande, você vai perceber que essa palavra conformar é como você se conformasse com algo ao ponto de você mudar o seu caráter por conta de outra coisa que é maior do que você. Por isso que a vida cristã, ela é espiritual. Porque tudo se faz na unção de Deus. Saul perdeu o rumo, se distraiu com aquilo que não poderia. Ele começou a olhar o tamanho do gigante. E Davi olhou o tamanho do Deus que ele servia. Não existem desafios grandes. Existem homens que não conhecem a grandeza de Deus. Deus é muito grande. Deus pode suprir as suas necessidades. A unção de Deus está à sua disposição. Você precisa ser liberto de muitas vezes verdade, mas para Deus são mentiras. E eu gostaria de falar sobre um princípio que chama assim, familiarizar. O que faz você não se revoltar com algo é que você se familiarizou com aquilo. E quando você se familiariza com aquilo, você não consegue enxergar como Deus enxerga. Quando você se familiariza, você trata o que é eterno de uma forma natural. Você trata o que é precioso como fosse uma coisa comum. E aí o seu coração para de ser despertado por Deus. E aí a sua visão, como eu ministrei na semana passada, se torna uma visão doente. E você se acostuma. Familiarizar, você se acostumar. Irmãos, eu, graças a Deus, tenho uma mulher de Deus. Quando eu digo, falo assim, amor, eu tenho algo da parte de Deus para te falar. Ela senta, pega um caderno, pega uma caneta e fala, pode falar, amor. 15 anos. Mas tem mulheres que, fala logo, amorzinho, que eu estou com pressa. Amanhã a gente conversa sobre isso. Você se familiarizou. Está todo dia aí, já ouvi esse negócio aí. E mulheres que se familiarizam com seus esposos, eles nunca conseguem ser um canal de Deus. E no Éden, Deus fez o homem e depois a mulher. Você quer ser uma mulher abençoada? Não importa se seu marido é crente ou não é crente, seja um canal de Deus na vida dele. Outras pessoas se familiarizam com o culto. Chega atrasado no culto, todo domingo tem. Eu estou falando de 7 dias na semana. E você vem aqui somente aos domingos. E você chega atrasado, tranquilo. Familiarizou para você algo comum. Eu vou dizer uma coisa, não cometa o pecado de tratar o que é incomum de uma forma comum. Você perde a expectativa. A célula para você se torna uma coisa comum. Discipulado para você se torna uma coisa que é comum. Um trabalho com criança é comum. Um encontro com Deus é uma coisa que é comum. Irmãos, eu tenho o privilégio de ouvir tantos testemunhos preciosos. Esses dias o irmão chorou a semana inteira porque ia levar alguém para um encontro com Deus.
Porque o encontro para esse irmão não é uma coisa comum, é uma coisa que marcou a vida dele, e ele quer levar pessoas. Eu vou dizer, o seu coração precisa ser tão despertado por Deus, e talvez você precise pedir perdão para Deus, porque você trata o que é tão precioso, de uma forma qualquer. Eu vou dizer uma coisa, um líder de célula, irmão, ele não é assalariado para liderar você, para te visitar. Ele põe a mão no bolso para gasolina, e você trata ele de qualquer jeito. Entra aí, fala aí, nem atende o telefone. E eu vou dizer, haverá um dia que talvez nem tenha alguém para te ligar. Seu discipulador, seu pastor de rede. Eu vou dizer, hoje a pior classe de pessoas na sociedade é um pastor. O pastor é humilhado, é rejeitado, tudo ladrão, bandido. Aí se você chega aqui, se não tratar a equipe de pastores que nós temos como pessoas preciosas, quem que vai amar esses irmãos? Irmãos, eu morro pelos pastores que eu cuido. Dou minha vida, dou meu dinheiro, dou meu tempo. Mas por quê? Porque não é comum a escolha que eles fizeram. Não trate o que é incomum de uma forma comum. Presença de Deus. O que você experimenta aqui aos domingos, presença de Deus, toque do Espírito Santo, esse ambiente poderoso. Eu vou dizer para os irmãos, isso não é comum em muitas igrejas. Não é comum. Não é comum. Crescimento, mover de Deus, trabalho com criança, valorize a igreja. Valorize a igreja. Eu tenho meu filho, 10 anos, eu nunca teria condições, mesmo sendo um pastor, de poder tocar tanto a vida dele, como as irmãs do Kids. Ele é tão abençoado com o trabalho com criança. Eu vou dizer uma coisa, não trate de uma maneira incomum. Diga para o seu irmão, não despreze o que é eterno. Aí, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não se familiarizou com aquela cidade. Ele não se moldou conforme aquela cidade. É aquela pessoa que não tem condições na vida, mas não se moldou com aquele contexto. Eu não tenho dinheiro hoje, mas eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou buscar Deus, eu vou ler os livros corretos, eu vou entrar num jejum, eu vou buscar o Senhor, Deus vai me dar estratégia. Então a indignação dele produz um comportamento. Eu, quando me tornei pastor, eu comecei a falar, é muito difícil ser pastor de uma igreja com 1000 membros. Hoje uma igreja com 500 membros é considerada uma grande igreja no mundo. E uma igreja com 1000 membros é considerada uma mega igreja. E eu comecei com 160 irmãos. E eu falei, nossa. E eu comecei a me vender ao bairro da Cachoeirinha. É luta, religiosidade, é difícil, os irmãos não têm, é complicado. Um dia uma irmã ficou tão nervosa que ia ser R$5 no evento. Eu falei, não dou conta. Eu falei, um dia eu me revoltei e falei, não, vai ter um povo próspero, empreendedor, empresário, cheios do Espírito. E é o que eu tenho visto. E aí você pega Absalão, era filho do rei Davi. E ele se familiarizou com o pai. Eu trabalho com jovens. Sabe quais são os jovens mais difíceis de discipular? São filhos de crente da igreja. Porque eles acham que são melhores que os outros jovens. E infelizmente esses jovens filhos, os irmãos, são os mais carnais escondidos dentro deles. Porque eles acham que não precisam de Deus, que não precisam buscar a Deus, que não precisam ter experiências com Deus. O Pai faz. Eu tenho tanta dó dos obreiros aqui da igreja, os discipuladores, eles sofrem mesmo com os pais, os irmãos da igreja. E eu vou dizer para você, honre o líder do seu filho, se o seu filho aqui da igreja, honre ele, porque ele está ajudando você. E aí você pega aqui também, o irmão do filho pródigo, se acostumou com o amor do pai. É normal, eu tenho todo dia, domingo tem mais, mês que vem tem outro encontro, não, todo ano tem conferência. Não se familiarize, seja alguém revoltado. E sabe que uma pessoa que se familiariza, sabe como que ela vive? Ela vive cega. Ela serve por obrigação sem o coração dela. Ela perdeu a alegria, ela perdeu a sensibilidade espiritual, ela perdeu a esperança
expectativa, ela perdeu o prazer pelas coisas de Deus, perdeu o entusiasmo pela esposa, pelo esposo, pela casa, pelos filhos, pelo propósito de Deus. É alguém que faz por fazer, todos os dias faz a mesma coisa, sem o coração. Quando eu era bem adolescentezinho, eu ia numa igreja batista, e lá eles usavam inário para cantar. Foi na cruz, foi na cruz. E muitas pessoas chegavam e cantavam, eles liam. Foi na cruz. E um dia eu cheguei, e tinha uma pessoa do meu lado, e ela estava cantando, chorando, lendo o inário. E Deus falou comigo. Eu era adolescentezinho. Ricardo, não é o que você faz, é com o coração que você faz. Religiosidade não é um banco de madeira, é um coração de madeira. Porque você pode estar aqui cantando como se estivesse lendo um inário. Você pode estar na cela como se estivesse dentro de um ônibus, seu coração está longe. Aonde está o seu coração? Jesus diz, ali estaria a sua vida. É tão difícil se relacionar com pessoas que o coração não está ali. Ah, como é difícil. Como é difícil ter irmãos na cela que o coração não está ali. Ele só olha defeito. Ele vai para ver defeito. Ele quer ver defeito de líder, quer ver defeito da casa, e quer, não cresce por conta disso aqui. Aí você é alguém que é do mundo corporativo, e você acha que a igreja tem que ser como uma empresa, querido, vai converter. Igreja não é empresa, igreja é um corpo vivo. Biblicamente falando, o apóstolo Paulo relata que a igreja é um corpo vivo, é uma família, é um exército. Não tente trazer o mundo para a sua célula nem para a igreja. Igreja é um lugar de vida, de fluir, de perdoar quem não merece perdão, de quando você está certo, Deus fala, você está errado, porque o seu espírito está errado. Irmãos, eu já tentaram me mudar tantas vezes, pastor, você tem que mudar a forma que você prega, eu acho que tem que mudar a forma que você faz. Eu vou dizer para você, presta atenção no que eu vou dizer para você, não tente mudar o que não tem como mudar, não tente mexer naquilo que não dá para mexer, deixa o Espírito Santo se mover. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Que escândalo esse pastor, olha! Aonde é o Espírito, ali a liberdade. Como é bom uma célula que tem liberdade, uma família que tem liberdade, irmãos que têm liberdade. É tão bom, é tão gostoso, é tão prazeroso. Sabe, irmãos, esse ano, o carnaval foi terrível. Teve uma escola de samba, que o grupo deles era o Exu. E tinham 100 pessoas no sambódromo, endemoniadas, enquanto o carro alegórico andava. E você está nervoso com a igreja, está nervoso com o seu patrão, e o diabo fazendo a festa. O diabo distrai você para que ele possa roubar a casa. Você está nervoso com os seus tiques, e o diabo fazendo a festa. Saiu no G1, semana retrasada, o índice de divórcios está assim aceleradamente disparado, comparado aos últimos anos. Eu vou dizer, a indignação produziu uma igreja. A sua indignação pode afetar muitas coisas que estão em desordem na sua vida. É tão interessante que na igreja primitiva, as pessoas viviam todos os dias esperando a volta de Jesus naquele dia. Na África, teve uma igreja que ficou fechada durante 2 anos. 2 anos. E os portões se abriram, acho que 2 meses atrás. Os irmãos correndo, gritando, sabe o que é isso? Foram pessoas que não se acostumaram com o prédio fechado e estavam aguardando o prédio abrir. E viviam todos os dias, crendo no milagre, que as portas se abririam. Tem uma cidade da África que o governo fechou o prédio da igreja durante 10 anos. Sou 10 anos sem culto aqui? Você se ia se acostumar? Ah, pastor, agora é online, mais tranquilo, em casa tomando um cafezinho e tal. Você se acostumou? Não confunda transmissão online com congregar na casa de Deus. É totalmente diferente. E essa igreja, 10 anos sem se reunir, tinham 500 membros. 10 anos depois, quando foi autorizado a abrir a igreja, eles tinham 10 mil membros. O que é isso? São membros
que se revoltaram. Falaram, vai fechar? Então agora o pau vai quebrar. Vai quebrar em Deus agora, aleluia. Use a revolta ao seu favor. Talvez seus filhos estão numa situação tão complicada. Não se venda, se revolte, creia, chame a existência, não desista. Eu tenho as minhas guerras, como você deve ter as suas também. Mas não se venda às guerras. Tem pais preocupados tanto em ganhar dinheiro, e os seus filhos estão se vendendo ao mundo. E os pais nem percebem, porque na cabeça do pai ele só enxerga dinheiro. O que você enxerga é resultado de quem você é. O provérbio diz, como o homem imagina sua alma, assim ele é. Se a sua alma imagina a eternidade, em todos os lugares, você vai enxergar eternidade. Meu pai está sentado ali. Sabe quem trouxe meu pai para a igreja? Meu irmão menor quando era criança. Que ele disse, papai, se eu te chamar para você vir no culto, você me dá esse presente? Meu irmão chorando, meu pai veio do norte, Padre Cício, a idolatria profunda, a família inteira. O dia que meu pai se batizou, as irmãs do meu pai e minhas tias foram, elas choravam muito do batismo. Eu falei, Deus, o Espírito, aleluia. Depois elas contaram que eles estavam chorando de amargura e decepção, porque um filho deserdou a cultura da família. Hoje toda a família do meu pai respeita o meu pai pelos frutos da vida dele. E imagina aí meu irmão chamando o meu pai para ir para o culto. Mas meu pai não aguentou e foi, e está aqui até hoje. Discipulador, vai multiplicar a rede dele, está crescendo, está avançando, estabelecendo o reino de Deus. E eu vou dizer para você algo: não se acostume com aquilo que Deus não se acostuma. Creia, creia, creia.